Olá a todos, bem-vindos ao meu segundo vídeo do estágio híbrido Diferentes Contextos. Eu sou Naira Girardi Merlo, meu RU é 2823049 e eu sou estudante de licenciatura de Artes Visuais pela Universidade Uninter. O meu polo é de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento criativo nas crianças. Como eu havia falado no outro vídeo, o processo criativo é muito importante na formação de qualquer criança, aluno profissional, pois a criatividade está relacionada a solucionar problemas, além de formar o senso crítico e pessoas mais sensíveis. Na escola, o professor ele não tem a intenção de formar artistas, mas sim de transmitir uma visão de diferentes culturas, artes. E o aluno, ele tá ali para participar, né, do processo criativo. E ele vê todo o caminho que é necessário percorrer até chegar no objetivo proposto. Por exemplo, uma pintura de tela, né? Mas partimos do ponto, nesse assunto que eu vou falar, em que a criança ela conhece o desenho e os materiais. Isso acontece com mais ou menos uns 18 meses de vida. A criança ela reconhece os primeiros materiais, então ela olha, ela cheira, ela põe na boca, ela tá descobrindo o mundo, né? E essa fase ali é uma fase que é quando os pais ou familiares, ou até quando ela vai nas creches, né? Ou as pessoas, elas oferecem os primeiros materiais e quando que aparecem os primeiros sinais de interesse para esse desenho. Começa mais ou menos nessa idade ali que eu falei, de 18 meses de vida, 1 ano e meio. A partir dali, ela começa a ter familiaridade com isso e vai fazendo os seus primeiros rabiscos. Tanto nós, como professores, como os pais, podemos perceber nesse processo o desenvolvimento motor, intelectual e afetivo da criança. Normalmente, quando que ela tá fazendo um desenho, os rabiscos, né? Ela canta, ela se expressa, né? Ela tenta passar aquilo é uma brincadeira, mas ela tenta passar aquilo de uma forma um pouco diferente, não é só o desenho, né? Ela canta, ela dança, ela se expressa nesse momento ali. O desenho, então, ele é interpretado por ela mesma. O que acontece? Ela tenta transmitir o desenho que ela está fazendo com histórias, com muita criatividade, com muita percepção, com muita fantasia nessa fase ali. Quem tem filho sabe como que é, né? Até as paredes viram obra de arte. Quem nunca passou por isso, né? De precisar esfregar a parede e limpar a parede porque tá rabiscado por tudo, né? Com caneta, com canetinha, com tudo. O que tiver na mão sai descobrindo o mundo. A criança sai descobrindo o mundo. Na fase de 2 a 3 anos de idade, que ela já faz os desenhos chamados de garatujas. Existem as garatujas que são as desordenadas, é quando que só existe aqueles riscos, né? A criança só risca, né? E as ordenadas é quando que já tem ali um formato, um círculo, uma forma geométrica, sem querer, talvez ali até saia uma letra, né? Então é nessa etapa do desenvolvimento criativo que ela está se tornando um indivíduo mais separado dos pais, principalmente da mãe, né?
É onde ela cria o mundo dela, onde ela controla melhor a realidade em que ela vive. Então, nessa primeira fase, ali dos 2 aos 3 anos, se chamam as garatujas. Aqueles riscos lá que a gente costuma ver são as garatujas. Ali também ela, com essa fase também, desde os 18 meses até essa idade, até os 3 anos, talvez até um pouco mais. Então, ao mesmo tempo que ela desenha, ela expressa a história, ela tenta se comunicar com o adulto através da história que ela cria, da fantasia. O desenho sempre vem acompanhado de uma história por trás, de um enredo, vamos dizer assim, né? É uma maneira que a criança ela encontra para se comunicar com o adulto de forma mais clara, é um jeito que ela encontra. Com mais de 3 anos, então, une essas garatujas, as ordenadas, as desordenadas, então, e aí os desenhos eles começam a ficar um pouco mais compreensíveis. Por exemplo, são desenhos assim, aqueles de palitinho, que nem eles desenham o ser humano de palitinho, com a cabeça é uma bolinha, as pernas e os braços são um risquinho, né? É nessa fase, através da visão de Piaget, que se chama esquematismo, que é a fase simbólica também, né? Ela quer representar algo, mas ainda ela não tem aquela noção clara daquilo que ela está desenhando, por exemplo, proporções, cores. Então, às vezes ela faz as pessoas vermelho, azul, ela não tem ainda aquela percepção, aquele controle dos desenhos, né? É uma forma mais simbólica de se expressar. Dos 4 aos 7 anos, então, ela já desenha com um realismo intelectual, com transparência, que às vezes a gente pode desenhar, ver, observar, no caso, a criança, ela desenha coisas com transparência, por exemplo, atrás de uma árvore, ela põe uma pessoa, mas a gente vê o desenho da pessoa atrás da árvore, então existe essa transparência também. E nessa fase, até os 7 anos, ela pode também desenhar ou escrever espelhado. Por exemplo, o E normal, ela faria o E virado ao contrário, isso é bem normal, até os 7 anos. Nessa fase também, a criança, ela funciona intuitivamente e não logicamente, é no intuitivo, aquilo que ela acha que é, ela coloca, ela desenha. Nesse momento, então, a gente, como eu falei, os traços espelhados e até os 7 anos a criança, então, ela tá em formação nessa parte do desenho. A gente não precisa se preocupar nesse momento, a gente não precisa se preocupar com a criança, com o desenvolvimento, com os desenhos, porque tudo tá dentro ainda do normal. A partir dessa idade, então, sim, a gente precisa ficar mais atento para analisar como a criança ela está se desenvolvendo. Dos 7 até os 10 anos, né? Então, é uma outra fase. Nós chamamos de esquematismo, que eu havia falado antes, na visão de Piaget, e a criança ela já desenha com mais realismo. Falta ainda um pouquinho de proporção. Por exemplo, ela vai desenhar, ela enxerga, ela sabe que é o rosto, ela sabe que é o ser humano, o cachorro, o gato, a casa, mas ainda às vezes, por exemplo, se ela vai desenhar uma pessoa, a pessoa é maior que a casa, ou a pessoa tem a cabeça maior que o corpo, ou as pernas são desproporcionais com o resto, né, do corpo, mas ela já desenha aquilo que ela está enxergando, já tem muito mais realismo. Então, aquilo dos 7 até os 12 anos, né, que é a fase principal,
vamos dizer assim, de mais realismo, de entendimento, quando a criança ela já está entendendo e vendo o mundo como ele é, muitas vezes acontece com 12 anos, que seria a fase que termina ali, onde que ela já enxerga então o mundo. Muitas vezes essa criança ela perde a vontade de desenhar. É nesse momento então que a faculdade crítica dela já está formada e ela perde então a vontade que ela tem do desenho. Mas algumas continuam, aquelas que gostam muito do desenho, ou até que, quem sabe, profissionalmente vão trabalhar com isso, elas continuam desenhando. Então, nessa fase dos 12 anos, pela visão de Piaget, então é o pseudo-realismo. É a criança, ela consegue até passar o sentimento que está naquele desenho. Por exemplo, se é uma situação triste, ela já consegue expressar nas pessoas o sentimento no desenho, né? Naquele desenho, se tiver pessoas, ela consegue expressar os sentimentos, ela consegue ver a realidade como que é e expressar ali. Essas seriam as etapas do desenvolvimento da criança. Como eu falei, todas elas são muito importantes para o desenvolvimento da criança. E é muito importante, tanto para os pais quanto para os profissionais da educação, ter aquela proteção, respeitar esse momento da criança, né? Para que elas possam ser respeitadas, compreendidas nesse momento, que é aquela parte onde que a gente pode ajudar ela a se desenvolver essas habilidades. Não quer dizer que ela futuramente vai trabalhar com essas coisas ou ela vai ser uma desenhista, uma artista, mas a gente sabe que é muito importante para a formação da imaginação, do senso crítico, de várias habilidades, né, da criança. E outra coisa, eu acredito, no meu ponto de vista, mas eu acredito também que existem muitos estudos referentes a esse assunto, é que, como eu tinha falado no outro vídeo, as crianças ou até os adultos, os artistas, eles precisam de muita prática, muita observação, né, para desenhar. E então, se a criança ela tem mais acesso a diferentes materiais, se ela é mais apoiada, se ela é mais instigada, né, para fazer esses diferentes trabalhos, eu acredito que também ela vai ter mais facilidade para se expressar, para se desenvolver essas habilidades. Acredito que a maioria conheça, né, essas fases da criança, desses desenhos. Eu vou colocar aqui no final do vídeo alguns exemplos de garatujas ordenadas e desordenadas e algumas das fases, né, da criança com 3 anos, quando ela já desenha um pouquinho mais realista. Logo depois vem as fases onde que ela já tem o realismo, mas não tem as proporções. E vou colocar no final o desenho da minha filha. Ela começou a fazer um curso de desenho com 8 anos. E quando que a criança ela tem a oportunidade de se desenvolver, ela consegue muito mais ter essa facilidade de observação e de colocar em prática no papel. São desenhos, no meu ponto de vista também, muito, muito bons, com muita técnica. Às vezes eu digo para ela que ela desenha até melhor do que eu, né? Com certeza, ela sempre gostou de fazer isso. Eu lembro quando ela era bem, bem pequena. Eu acredito que ela tinha uns 2 anos, mais ou menos, quando que ela começou a desenhar. E eu sempre apoiei muito ela para que ela desenhasse.
e ela faz desenhos lindos. E eu acho que é muito importante para a criança que ela se desenvolva também, que ela tenha criatividade, porque a educação eu acho que é o caminho, né? O desenvolvimento da criança como ser humano. Importância para a formação de se formar um ser humano, né? Bem desenvolvido, com bastante habilidades. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar então algumas fotos aqui dessas diferentes fases e até o próximo vídeo. Como eu falei, então, aqui a gente tem a foto de as garatujas desordenadas e logo depois tem as garatujas ordenadas. Para quem olha, acha que é só um monte de riscos, né? Mas na verdade a criança ela tá se expressando ali, ela tá se descobrindo, ela tá se conhecendo, ela tá conhecendo o mundo. Ali dá para perceber então que ela já tá conseguindo fazer umas formas geométricas, mesmo que bem assim primitivas, vamos dizer, mas já tá conseguindo. E no próximo, então, já crianças com mais de 3 anos, na próxima foto, ali já um pouco mais compreensível, dá para se perceber bem como que é o desenho, mas também não tem proporção. Então eu coloquei aqui 2 exemplos de desenhos. Então da minha filha, uma criança de agora 10 anos, mas que começou a fazer um curso de desenho com 8, e as suas habilidades foram mais trabalhadas, vamos dizer assim, e também a observação, né? Que ela gosta muito de observar as coisas e de desenhar. E esse foi o meu vídeo, então, meu segundo vídeo do estágio híbrido de diferentes contextos. Até o próximo!